Quando eu digo pra vocês que as histórias da minha vida são mirabolantes, nem parece que eu tenho 37 anos, tá, gente? Parece que eu tenho, sei lá, uns 500 anos. Vai saber, né? Pois bem, ontem eu falei que há 4 anos atrás eu saí do meu emprego de CLT. Eu saí de uma empresa grande que eu trabalhava e que eu entrei por indicação de uma amiga. E quando eu entrei nessa empresa, ela já foi me contando as regras da empresa, né? Primeiro que eu tava em um lugar que não era pra ser meu, era só pra tirar férias. E de repente a menina que eu fui tirar férias, ela foi promovida. E aí, por consequência, eu fiquei no lugar dessa menina e fiquei durante 4 anos. E fui vivendo, fui ficando, fui ficando, fui ficando. E como eu costumo me dedicar a tudo aquilo que eu faço, eu fiquei muito tempo. Eu me acostumei com aquilo ali. E quem olhava de fora me via com o status, com aquele status ali. E eu era sempre parada pelos corredores também, tá? Falava assim, nossa, como é que faz para trabalhar ali onde você trabalha? Eu assumia o cargo de recepcionista, mas eu atendia gerência, atendia superintendente e tudo mais. E eu nunca fui de ficar muito tempo parada. Muito tempo parada que eu digo eu sempre fui muito imperativa. Sempre fui muito ativa e sempre quis fazer tudo. Então o que acontecia? Eu acabava, né, me misturando e me envolvendo em muita coisa. Tanto é que eu fui cipista, eu fui brigadista e eu fazia os eventos e eu inventava evento para fazer. Todo mês eu tinha uma coisa para poder agregar ou acrescentar. Talvez fosse o meu inconsciente dizendo assim: faz, porque se você não fizer, você não é boa. Você precisa mostrar que você é boa. E aí a gente acaba fazendo demais, né? Fazendo mais do que a gente tem que fazer. E a gente aprendeu o tempo todo. A gente aprendeu que a gente precisa dar muito para as pessoas gostarem da gente, né? Eu aprendi isso ao longo da minha vida inteira. Eu precisava dar para as pessoas coisas. Sabe quando a pessoa te elogia? Isso ainda acontece muito. Eu não sei receber elogio. Nossa, Juliana, como você é linda! Obrigada, você também. Não fica só no obrigado, gratidão. Não, a gente retribui aquele elogio. Massa retribuir. Mas para pensar, por qual motivo é que você está retribuindo aquele elogio que a pessoa te deu naturalmente? Às vezes nem sai naturalmente, tá? Às vezes a gente fica procurando palavras para enaltecer mais ainda o outro, porque a gente não sabe receber aquilo. E assim funciona para qualquer coisa na nossa vida. Mas voltando à história do trabalho, e por conta disso eu vou chegar lá na história do medo. Eu oferecia muito mais. Eu oferecia muito mais do que o meu trabalho pedia. Mas era inconsciente, gente. Então, assim, eu trabalhava muito, porque eu gostava muito de trabalhar ali. E eu acabei me perdendo naquele trabalho. Foram 4 anos sendo recepcionista atrás de uma cadeira. Nada contra recepcionistas, secretárias e tudo mais. Mas todo mundo que chegava para mim, inclusive, né, que eu trabalhava com muita gente, trabalha com muitos fornecedores, enfim, era uma recepcionista que fazia tudo dentro da manutenção do shopping, né, da parte operacional, e falava assim: você pode mais, você pode mais. Mas por que você está aqui? Você pode mais. Infelizmente, a gente vive num país onde não estava com um emprego legal, né? Não, a formação não é sinônimo de emprego, de jeito nenhum. Mulher negra, pobre, e eu sempre tive que lutar para mostrar o quanto eu era boa. E ali eu acabei me estabilizando, ou melhor dizendo, me acomodando. Ali eu estava. Porque eu estava tão cansada que quanto mais. Todo dia, tô cansada. A gente perde o fôlego. E a gente perde. é, Como é que eu posso dizer? A gente perde o ânimo de voltar a procurar um novo emprego, começar tudo de novo, né? Ah, tenho que começar isso aqui de novo, tenho que mandar currículo de novo, fazer entrevista de novo. É cansativo. É cansativo. E eu passei a minha vida inteira fazendo isso. Porque supostamente quando eu chegava no lugar que eu queria estar, alguém vinha de lá e me passava rasteira. Mas isso é conversa para um outro momento. O medo, ele me acompanhou durante esse tempo todo da minha vida, mas ficou muito latente nesses últimos 4 anos que eu trabalhei nessa empresa. Eu tinha uma melhor amiga de 13 anos atrás, que foi a pessoa que me indicou
me indicou para estar lá naquele trabalho. Ela trabalhava no RH e a gente se reencontrou. Pô, massa a gente se reencontrar aqui. A gente ficou muito amiga. Então eu só almoçava com ela, saía com ela. A gente fazia tudo. Fazia tudo entre aspas, porque eram setores diferentes. Mas eu só estava com ela o tempo inteiro. E na primeira semana, no primeiro mês de trabalho, o meu chefe ele fez uma avaliação. E essa avaliação ele detonou a minha carreira, detonou aquele mês que eu fiquei ali. Sem motivos, porque eu dei o meu melhor, mas não era o suficiente para ele. E aí ela subiu, foi falar com o meu gerente na época, e o gerente disse: eu vou confiar em você. Confiou nela, rasgou a avaliação, rasgou minha carta de demissão e eu segui trabalhando ali. Ó, alerta ligado. Vai dizer que foi um ato nobre dessa pessoa, né? Eu também achava. Eu também achava, até entender onde é que isso acabou me levando. Isso me levou numa crise de ansiedade gigantesca. Porque quando ela abriu essa informação para mim, ela abre, obviamente, inocentemente, acredito eu. Porém, essa inocência dela me gerou transtornos. Porque ela não sabia da minha história de vida. A gente se conheceu em um determinado período, a gente trabalhou juntas, mas aí depois a gente se afastou e talvez ela não conhecesse tanto a minha história de vida. E ela não sabia que os gatilhos que ela acionou, dos gatilhos que ela acionou quando ela fez essa revelação. Ó, Juliana, você ia ser demitida e eu fui lá, fiz a intervenção por você e você não foi demitida. Agradeci muito, mas a partir dali eu comecei a dever um favor para ela. Segundo gatilho. Vai ser uma história curta, tá, gente? Porque assim, a gente precisa mostrar os detalhes, porque é nos detalhes que a gente vai pegando as nuances do que acontece na nossa vida para gerar determinada coisa ou determinado sentimento. Mas bora lá. Gerou esse gatilho aí. Só que como ela também tinha como é que fala? Tinha muitos problemas, tinha muitas eita que eu não vou conseguir falar. Tinha muitos entraves na vida dela. O que aconteceu? Todo dia ela me contava uma coisa. Ela me dizia que fulano tava falando isso de mim, que o fulano dizia que eu era aquilo, que fulano dizia que eu era, sabe? Era cheia de picuinhas. E não eram picuinhas que ela cortava. Ela alimentava duas mulheres sofridas, negras, trabalhando num lugar onde tinha gente que tinha muito dinheiro, gente rica, riquíssima, inclusive. E a gente estava tentando sobreviver ali. Só que a dor dela aparentemente era maior que a minha, porque eu ainda, ou talvez ela já conseguisse tirar as vendas dos olhos, coisa que eu não conseguia, porque eu ainda vivia no mundo fantástico de Juliana. Eu tenho um mundo fantástico, ou melhor dizendo, eu tinha. E aí, o que aconteceu? Todo dia ela vinha me contar uma história de alguém falou algo sobre mim. E isso foi me gerando medo, foi me gerando gatilhos de medo, gatilhos de ansiedade. Mas eu ainda não tava nem aí, porque eu era feliz. Eu era muito feliz. Eu tinha muita pureza no coração. Era uma inocência infantil mesmo. Aquela inocência de dizer assim: Minha, você não tá vendo isso aqui não? Não. Não tá doendo não? O fulano tá te beliscando. Tá doendo não. Mas aí já são as emoções que estão sendo reprimidas, né? E a gente não consegue colocar pra fora. E aí vai gerando outras coisas, outras coisas, outras coisas. E a gente vai se submetendo. A gente vai se submetendo a coisas desnecessárias na nossa vida. Beleza? Pois então. Esses gatilhos todos foram acionados. Até o dia que eu comecei a sair com alguém naquele trabalho. Supostamente era o cara mais bonito do prédio, era o cara mais bonito da empresa, e eu tava saindo com ele. Ela não teve coragem de sair com ele, porque ele era segurança. Cara, eu não tava nem aí. O cara era gato. Eu não ia perder a oportunidade, né? Jovem. Tinha nem 30 anos ainda nas costas. Meu Deus, doida. Esse cara também bagunçou um pouquinho a minha vida, mas porque eu permiti. E porque eu comecei a enfrentar ela. Porque ela vinha me contar as coisas que ele fazia de errado e eu enfrentava ela. Porque dizia assim: Isso aqui é um desafio. Eu vou mostrar pra ela o quanto ele é bom. Eu vou mostrar pra ela que a gente vai ficar junto. Enfim, aí foi seguindo, seguindo, seguindo e o medo ali, ó, crescendo. Ansiedade, minhas colegas de trabalho, de
colegas do setor querendo me matar, porque eu era jovem, bonita, alegre, feliz e fazia um monte de coisa que elas não faziam. Jovens senhoras prestes a se aposentar. Não é preconceito, tá, gente? Eu tô falando desse jeito porque é assim que funciona a sociedade. Pois bem, chegou um determinado dia que eu falei: chega disso aqui, não quero saber mais. Chega disso aqui é chega dela, dessa minha amiga. Porque era tanta informação que ela me trazia que a gente só fofocava na hora do almoço. E a gente fofocava da vida dos outros. A gente passava 1 hora sentada na praça de alimentação do shopping, fofocando da vida dos outros. Ela me trazia um monte de informação, porque ela trabalhava no RH, e eu ouvia. Só que assim, dentre essas informações, óbvio que tinha coisas sobre mim. Enfim, chegou um determinado momento que eu falei: chega, basta, acabou. Nesse acabou a nossa amizade. Que amizade é essa, né? Pois bem, seguimos. Demorou pouco, não. Eu fui demitida. Mas assim, até chegar nesses 3 anos e 9 meses da minha demissão, ela me defendeu muitas vezes, segundo ela. Me colocou várias vezes na frente da bala e ela recebeu os tiros e eu ficava lá no meu cantinho sem saber de nada. Só que ela também me podava. Eu tinha a possibilidade não de crescer ali dentro, mas eu podia enxergar coisas melhores, né? Só que eu, cansada da vida, continuava ali naquele mundinho. Beleza? Beleza. Vou continuar aqui nesse mundinho. Só que esse mundinho era tão mundinho que eu fui perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força. Até o dia que eu fui demitida. E quando eu fui demitida, eu recebi a maior graça que eu já tive na minha vida, que foi justamente o Coisas de Ju. Onde é que tá o medo aí, Juliana? A gente conhece pessoas e a gente tá lidando com pessoas todos os dias. E essas pessoas, elas também têm traumas. Eu era uma menina cheia de traumas, mas eu ainda tinha inocência. Eu ainda tinha o querer de estar ali. Ainda havia flores pelo caminho. E aquilo não impedia que meus sonhos fossem realizados. Só que passou um determinado momento, aquilo foi me matando. E chegou um outro momento que já não existia mais. E para quem não acredita, ou para quem acredita ou não, eu fui vítima de algumas situações ocultas, né? E recebia muitos ataques espirituais, que hoje eu tenho consciência do que eram ataques espirituais, mas que muita gente não acredita. Até então, eu não acreditava também. E fui seguindo o meu fluxo, achando que estava tudo boba-oba, feliz da vida, feliz por ter sido demitida, querendo renovar esperanças. E no dia que eu falei assim: e aí, vou fazer o que agora, Deus? Tô demitida. Ele foi lá e me apresentou Coisas de Ju. Mas eu já tava tão doída que eu só comecei e fui. Não planejei. Mas ali ainda eu tinha raça, eu tinha fogo, eu tinha amor dentro de mim. E foi passando, passando, passando. E quando eu digo que vocês me dão esse gás, é verdade, tá? E sentava, conversava, ouvia as histórias, e isso ia me alimentando. E eu ficava muito feliz. Só que aí a coisa começou a dar certo. E vieram pessoas me procurar, porque eu tava dando certo e queriam trabalhar comigo. E eu abria a sessão e eu fazia assim: Deus, e aí? Eu tô precisando de ajuda. O que eu faço? Você dá conta sozinha. E eu: não, eu preciso de alguém. E aí ela recrutava a pessoa para vir trabalhar comigo. Aí o que acontecia? A pessoa me passava a perna. Deus, o que foi que aconteceu? Não sei o quê. Eu te avisei, te avisei. Tá bom, vou seguir. Ai, Deus, eu não aguento mais, tá cansativo. Você dá conta. Não, não vou dar conta. Dá conta sim. Não dou, não. Recrutava mais uma pessoa. Tomava na cara de novo. E aí, mais uma vez, eu fui vítima de algumas situações da vida ocultas. Entenda como quiser. Me foi seguindo. Porque até então isso não entrava na minha cabeça. Só que isso foi o ápice da minha vida.
Foi a queda da minha estrutura. Eu tomei uma porrada tão grande desses amigos, né? Porque eram amigos, as pessoas que estavam comigo, que eu comecei a me perder. E aí aconteceu uma situação que eu coloquei o dinheiro acima daquilo que eu queria de coração. Eu ainda não estava com medo. O medo estava guardado ali. Aquele medo que eu tive durante 4 anos, ele ficou guardado. Mas tinha rancor, tinha muito rancor. E aí, quando eu tomei essas 2 quedas de novo, aí sim a coisa desengrenou. Mas ainda assim eu tinha um pouquinho de força. Ainda tinha um resquíciozinho daquilo que me movimentava aqui dentro. E fazia com que eu desenvolvesse meu trabalho de forma leve. Mas ele não é fácil. Contar essas histórias parecem que a gente está abrindo um livro, real, de fato, né? E eu tô abrindo o livro da minha vida para vocês. Eu fui fazer uma feira, foi minha primeira feira, e eu fiquei muito feliz, estava muito empolgada. Recebi os insights do que eu precisava fazer, do que eu poderia deixar de fazer, né? Conversei com Deus, e aí, faço o quê? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fui fazer a feira. Fui acompanhada de uma pessoa muito especial e a feira não rendeu dinheiro. Não rendeu o que a gente esperava. E eu voltei pra casa ainda, tipo assim, indignada, né? Como assim? Não sei o que e tal. Fui tomada pela fúria das pessoas que estavam ali, porque eu já tava vulnerável. Mas eu tava feliz porque eu tinha levado uma pessoa comigo e tá desenvolvendo, sabe? Enfim, vocês vão saber dessa história também. Liana, tô esperando você falar sobre o medo. Pois é, o medo foi a pandemia. A pandemia, ela não me paralisou fisicamente. Mas a pandemia, ela trouxe, não só para mim, mas acho que para você também, todas as sensações do mundo. Meu maior medo era perder as pessoas que eu estava próxima. Perder aquilo que eu estava construindo com os meus esforços e que eu levei anos para construir uma vírgula. Eu não tinha nada. Eu já tinha perdido tudo. Porque eu tinha lutado tanto para conquistar as coisas na vida e volta e meia derrubavam o meu castelo, que aquilo que eu estava construindo, que era a loja, corria o risco de derrubar, de ser derrubado por uma pandemia. Então eu entrei em parafuso. Tanto que eu falei assim, eu não vou vender mais. Então é natural, né? Todo mundo sofreu algum dano com essa pandemia. Só que tinha uma pessoa, lembra da pessoa que eu falei que me ajudou lá atrás? No dia da feira? Pois então, essa pessoa eu segurei, agarrei na mão dele e ele soltou minha mão. Quando ele soltou minha mão, foi como se meu mundo tivesse acabado. Aquilo tudo que eu estava construindo não existia mais. Eu não dei conta de seguir. Olha que eu tava, tipo, estabilizada ali. Mas eu não dei conta de seguir. Aí foi um período que eu perdi peso, fiquei sem comer, chorava o dia todo. Eu entrei em depressão. E nem eu sabia porque que aquilo estava acontecendo, porque ela falava assim: oxe, por que eu tô sofrendo por conta disso, minha gente? Que não... Mas o que foi que aconteceu ali? Lembra de lá atrás, da época que eu era criança? Eu ainda não contei a história da minha criança, né? Mas assim, desde a época da criança, a ausência do meu pai gera a questão do abandono. E quando a gente encerrou o nosso ciclo e de alguma forma eu fui trocada por coisas ocultas, eu acionei todos os gatilhos possíveis da minha infância. E aí eu trouxe todo o medo para a minha fase adulta. Aquele medo dos 4 anos atrás vieram junto também. Então foi um misto de informação, um misto de sentimentos que eu, Juliana, não dei conta. E eu tenho certeza que isso aconteceu com muita gente. Então aquela mulher segura, impetuosa, sabe, que chegava. Eu sou grande, né? Eu sou alta.
deixou de existir. Acabou a mulher. Acabou a mulher. Eu falei pra minha mãe assim, ó, acabou aqui, viu? Não dou conta mais disso aqui, não. Como assim você não vai mais... E vai viver de quê? Vai vender o quê? Vai comer como? Eu precisava levar dinheiro, trazer dinheiro pra casa. Mais um gatilho aí acionado. E aí eu fazia... eu vou vender uma peça ou outra e tal. E eu continuei vendendo, tá? Eu nunca deixei de vender, graças a vocês. Então eu sou eternamente grata a vocês. Mas a dor aqui, comendo no centro. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E até então eu não tinha associado nada, minha gente. Nada. Pra mim era só a pandemia ou só um término de namoro. Mas não era, não. Eram todos os meus medos sendo acionados aqui. Mas por que meus medos foram acionados? Meu medo foi acionado justamente para que eu curasse eles. Porque com medo a gente não vai para lugar nenhum. Com medo a gente trava. Com medo não passa nada. Se já tiver, eu já tive algumas situações de medo mesmo, de pânico. Por isso que eu falei que eu tenho pânico social. Que não passa nada. É um desespero, dá a caroeira nas pernas, gente. As pernas não saem do lugar e você fica ali paralisado. O medo ele paralisa. E eu que achava que era corajosa, era tudo fachada. Era tudo mentira. Era mentira. Eu não era uma mulher corajosa. Eu só tinha assumido o posto de mulher corajosa porque as pessoas tinham me dado esse lugar de mulher. Eu entendi que eu não era uma mulher forte, aí que o bicho pegou mais ainda, que eu falei assim, por que eu não sou uma mulher forte? E eu lembro que uma vez eu entrei no Uber, aí eu falei assim, eu tenho um monte de coisa aqui pra fazer e eu não quero dar conta das coisas que eu tenho que fazer. Não? Não quero. Como assim? Você é a única mulher que não quer dar conta das coisas que tem pra fazer. Falei, ó, não é sobre não querer dar conta das coisas que eu tenho pra fazer. A diferença é que eu não tô aqui pra dar conta de nada. Chega. Acabou. Não existe mais isso. Eu não posso dar conta de tudo porque eu vou ficar exausta. Isso aqui não vai funcionar. Entende? Ele, pô, você tá de parabéns. Mas aí já era eu me sabotando, sabe? Me auto-sabotando ali. Dizendo, eu não vou dar conta mais disso aqui, não. Não vou lá. Era o medo. E ontem, quando eu falei pra vocês que bateu o medo real de entrar aqui ao vivo. Por que vocês acham que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu não queria entrar ao vivo. Simples assim. Eu não quero entrar aqui ao vivo agora. Por que você não quer entrar ao vivo agora, Juliana? Eu também não sei. A gente vai descobrir juntas. Mas o medo, ele te paralisa. O meu medo, ele vem lá da infância, ele atravessou a minha juventude, ele atravessou a minha fase adulta e ele permaneceu aqui. E todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa, eu me auto-saboto. Eu digo pra mim que eu não dou conta. Eu entro em parafuso. Eu começo a chorar, eu começo a me auto-sabotar. Eu começo a pedir pra chover, porque aí eu não preciso ir pra rua. Eu vendo pro cliente e às vezes eu falo assim, não, depois você me paga. Isso é medo. Medo. Não podia falar, mas já falei. Mas eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Porque a minha vida toda eu tive que provar para as pessoas que eu era boa. E eu nem era. Imagine aí, você tem que provar que você é boa em alguma coisa que você não era. Não sei se vocês sabem ou se eu já comentei aqui, provavelmente já devo ter comentado. Eu fiz a minha graduação. Depois da graduação, eu entrei na minha pós-graduação, mas eu não entreguei o meu artigo. Eu queria muito terminar a minha faculdade, minha pós-graduação em Libras, porque era meu sonho. A mente estava bugada já, por conta de um final de relacionamento também. E eu não dava conta. Mas eu estava ali, na força e na coragem. E quem estudou Libras, quem conhece Libras, sabe que a língua de sinais ela é muito complexa. Muito complexa. É pior que o inglês. Pior que o inglês. Para dar aula de inglês,
Minha amiga falou assim pra mim: Juliana, tô na correria aqui, preciso de alguém pra dar aula de inglês pra mim. Eu? Vou não. Mulher, eu vou te pagar. É não sei aonde. Lá na bocada daquelas. Não vou não. Menina, vá desenvolver seu inglês, não sei o quê. Tá bom, eu vou. O vizinho foi me levar. Teve um dia que o vizinho esqueceu de me levar. E aí, como é que vai? Cheguei pra dar aula. Os meninos estão sentados na carteira. Em cima da carteira. E aí? Faz como? Eu tinha que dar aula. E aí eu sempre tive cabelo comprido, né? Tava com cabelo comprido. E elas começaram a falar, me olhar de cima a baixo. Eu, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E eu tinha que me impor. A sorte daquela época ali é que eram. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente nem goste. Eu tinha mais conhecimento que elas. Isso era lógico. Já era formada, já tinham conhecimento. Elas não tinham conhecimento nenhum. Eram meninas que moravam na periferia e que não tinham ensinamento nenhum. Não tinha conhecimento. Tinha conhecimento zero. Queriam saber de paredão. E aí elas achavam que elas me intimidavam. Aí eu fazia assim, se vocês mexerem comigo, eu também chamo o cara da boca lá que mora perto da minha casa e a gente resolve. Porque eu moro na boca, na boca. E era assim que eu enfrentava o meu medo. Tete a tete aqui, ó. Eu e eles. Mas eu ficava com medo. Ainda mais que eu dava aula pro EJA, era jovens e adultos. Minha irmã. Eu vou contar essa história pra vocês ainda, porque era surreal. Surreal. E como é que fala essa voz mansinha, Juliana? Voz de menina mimada. Como é que resolve isso pra menina que tá escolada na rua, falando, cheia de gíria? Tinha que falar igual a elas. Tinha que falar igual a elas. Ou então até contar histórias para poder modificar. Eu tinha na época, gente, 23, 25 anos. Tá? Então, assim, eu ainda era uma menina. E eu tava sendo jogada aos leões. Fui amadurecendo na obrigação. Isso é a minha vida inteira. Então, os meus medos, eles não eram vividos, eles eram enfrentados. É diferente, sabe? Que hoje, quando a gente... Hoje, graças a Deus, eu consigo ver o medo, eu consigo entender ele, consigo vivenciar ele e consigo curar ele. Antigamente, não. Antigamente era tiro, porrada e bomba. Então, o medo, ele me paralisa. E eu tenho quase certeza que ele te paralisa também. Quando ele paralisa a gente, né, na fase adulta, quando ele não paralisa a gente, ou melhor dizendo, é quando a gente toma aquela atitude impetuosa, de ansiedade, de agressividade, de desafio. Vou mesmo, vou fazer. E você vai. Vai dar errado, vai dar uma bagunça. Mas você vai, porque você tá ali num desafio. É desafio, às vezes nem é desafio de você para com você, é desafio de você para com o outro, porque você precisa mostrar para o outro que você é boa, que você é bom. Que se você tá ali é porque você é bom. Porque se você não mostrar que você é bom, você vai ser arrancado dali. E eu passei a minha vida toda fazendo isso. Tendo que mostrar que eu era boa. Porque senão eu era arrancada dos lugares. E mesmo mostrando que eu era boa, eu era arrancada dos lugares. É a coisa mais louca. Minha gente, viver não é para amadores, não. Não é. E eu digo que essa fase adulta nossa, ela tá pesada. Tá. A fase dos nossos pais foram também. Foi bem pesado. Dos nossos avós também. Mas por que que a da gente tá pesando tanto também? Por que que a gente não consegue encarar nossos medos e a gente foge deles até? Eu não faço ideia. Na sexta-feira eu sofri um baque daqueles bem pesados. Eu
Na terapia a gente aprende que tá tudo conectado, tudo ligado. E aí, o que acontece? Aquela mesma pessoa que me ajudou lá na feira, e que depois eu me relacionei, e que depois eu tomei um pé lá, segue aqui, rondando a minha vida ainda. Massa, né? A gente se dá super bem, mentira. Tem dia que a gente dá umas arranca-rabo aí. Mas, às vezes ele se mostra realmente como ele é pra mim, né? Raivoso. E aquilo mexeu tanto comigo na sexta-feira que no sábado eu não dei conta de sair. Aí eu falava assim, eu não vou não. Oxe, menina, por que você não vai pro evento? Não vou não. Tô com vergonha. Olha o que ativou em mim, a vergonha. Eu nunca tive vergonha de nada. Mentira, eu sou a pessoa mais envergonhada do mundo. Mas sabe por que eu fiquei com vergonha? Porque eu entendi, na verdade foi ativada a minha insegurança, o meu medo. E aí eu não conseguia ir, porque chegasse lá, as pessoas iam me olhar, as pessoas iam ter que me socializar, eu ia ter que me relacionar com aquelas pessoas ali naquele momento. E eu, por ter vergonha, eu não conseguia ir. Eu falava assim, pô, tô com vergonha. Minha mãe, com vergonha? Você com vergonha desde quando? Desde sempre, gente. Vocês acham que eu gosto, que eu acho fácil vir aqui falar? Acho. A louca também, eu acho fácil. Quando eu começo a falar, eu desenvolvo. Mas eu tenho vergonha. Às vezes eu travo. E é natural do ser humano, quando a gente tá nervoso, a gente travar. Isso é nosso medo, dizendo assim, você vai, não pode. Você vai se auto-sabotar aí. Com certeza também você já ouviu muita gente falando assim nas redes sociais, né? Esses artistas, atores e tudo mais, falam assim, olha, eu sou muito envergonhado. Mas como é que você consegue ser esse cantorzão aí e tal? Eu uso uma máscara aqui. Eu vou lá, canto, desenrolo tudo isso aqui que eu tenho, mas na minha vida particular eu sou fechado. E eu sou a pessoa mais envergonhada do mundo, porque vocês não me conhecem. E talvez eu use da graça, né? Então, e como eu falei, eu sou grande. Eu tenho 1,71 m de altura. Eu tenho 78 quilos, 79 quilos. Então, quando eu chego nos lugares, eu chamo atenção. E isso me constrange, inclusive. Mas eu chego, eu falo, eu desenvolvo. Mas a minha primeira palestra, e isso foi lá em sei lá quantos anos, eu tinha 23 anos, na época da faculdade ainda. Eu trabalhava numa empresa que chegou uma supervisora nova. E eu estava como supervisora interina. A supervisora nova, ela entendeu. Olha como a gravidade das coisas a gente não percebe. Essa supervisora nova, ela entendeu que eu sabia mais do que ela. Eu sabia, obviamente, porque eu já estava na empresa há mais tempo que ela. Mas eu ainda não tinha maturidade e idade para isso. Então eu não assumi o cargo dela. Quando ela chegou, a primeira semana que ela fez assim, você precisa mudar de setor. Você precisa ser promovida. E eu fui promovida, foi minha primeira promoção. Só que antes de eu ser promovida, eu fui dar um treinamento para as pessoas novas. E as pessoas novas, quando me olhavam, faziam assim, essa menina é insuportável. Eu era mesmo. Mas não era só sobre eu ser insuportável. Aquelas pessoas que se achavam incapazes, inclusive tinham pessoas com deficiência ali, elas se achavam incapazes de estar no lugar que eu estava ocupando. E aí elas tinham repulsa de mim. Sempre fui a pessoa mais acessível do mundo. Sempre fui, sabe? Eu era braba, né? Brabice. Ainda sou um pouquinho. Mas para além disso, eu sempre fui muito acessível. Sempre fui muito acessível. Mas eu sempre tive medo das pessoas por conta justamente desse julgamento. E eu tinha medo justamente das pessoas que eu conhecia. Que eu conhecia. Por que você tinha medo das pessoas que você conhecia, Juliana? Porque, infelizmente, as pessoas que a gente conhece, elas nos julgam. Então eu falava assim, eu consigo dar treinamento para quem eu não conheço. Para quem eu conheço, eu tenho uma trava. Porque eu via os olhares das pessoas. Elas intimidam a gente. E o medo ali latente, eu gaguejava, minha gente. Eu suava frio, dominando todo o assunto. Isso é o medo. Mas o medo ele nunca me paralisou, tá? E é por
Por isso que eu tô aqui, fazendo esse vídeo gigantesco, extenso, que vocês vão me matar, que eu poderia ter feito uma live falando sobre o medo. Mas esse dia ainda vai chegar. Esse momento ainda vai chegar. Essa segurança ainda vai chegar. O melhor já está chegando, já está sendo limpo. Porque na sexta-feira também, quando o medo foi acionado lá pelo aquele carinha que eu falei, veio a limpeza também. No sábado eu chorei muito. E depois eu entendi porque que eu tava chorando. Eu não tava chorando porque meu ciclo com ele tá vai e volta, não. Eu tava chorando porque a limpeza tava acontecendo. Eu tinha acabado de fazer uma terapia holística, tinha acabado de fazer uma mesa multidimensional. E essas mesas, elas nos trazem elas trazem para nossa consciência tudo aquilo que a gente não consegue enxergar. E quando você participa, né, desses processos, parece que você viveu 50 anos em um dia. E funciona. Funciona. Olha eu aqui falando para vocês. Quando eu falo para vocês que a internet de fato tá pequena para mim, não é pretensão minha, não. Eu tô ansiosa. Eu quero falar, eu quero dividir com vocês tudo isso que está sendo libertado aqui, liberado de forma profunda, dolorosa, mas suave. O meu sorriso de ontem para hoje mudou. Ontem as minhas bochechas doíam de tão feliz que eu tava lá naquele parque. Encontrei pessoas, coisas que eu não fazia há tempos. Estava presa dentro de casa com medo de sair por conta da violência urbana, por conta de tudo. E eu fui, passei o dia na rua. Eu enfrentei o meu medo de uma forma que nem eu esperava. Eu fiz a live, foi pequenininha, mas foi surpreendente, eu acho que pra mim, inclusive. Eu não achava que eu ia dar conta. Às vezes eu tenho esse jeitinho meio doidinho mesmo, eu logo no início do vídeo ainda falei assim, nossa, tá fazendo muito calor aqui, quero sair daqui. Eu sou meio enjoadinha também, às vezes. Mas foi massa, cara. Pra vocês terem noção do que essas terapias podem fazer na vida de vocês, do que contar histórias podem fazer na vida de vocês, mas sobretudo se reconhecer, lembrar das histórias passadas e entender cada pontinho que a gente passou e onde a gente chegou hoje. O medo, ele não vai me paralisar mais. Ele precisa existir. Aquele friozinho na barriga, sabe? Mas o medo, ele não me paralisa mais, não. E quando Deus disser que eu dou conta, eu vou dar conta sim. Não é meu amiguinho do lado que tem que me dizer que eu dou conta de fazer alguma coisa, não. Porque às vezes o amiguinho do lado não é nosso amiguinho. Ele só é aquele que tá dizendo assim, vai lá, faz. Faz. Porque ele sabe que vai ativar o medo em você. Ele sabe que vai ativar uma insegurança em você. Então, antes de qualquer coisa que você fizer na sua vida, se conecte com Deus. Pergunte para Deus se é realmente aquilo que você tem que fazer. Se é realmente aquele o caminho que você tem que seguir. Se é realmente aquele o lugar que você tem que estar. E ele vai te responder. Ele vai mandar os sinais que você precisa entender. E vai tirar o seu medo. E aí lembra da música que eu tava cantando no domingo? Renova-me. Talvez vocês lembrem dela também. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro do meu coração precisa de ti. E para encerrar esse vídeo, que já se estendeu demais, tem uma outra música que também não sai da minha cabeça. Eu não vou saber. Essa daí, de fato, eu não sei cantar ela não, tá? Mas ela fala assim, ó. Então me tira o medo. Então me tira o medo. E ele pode tirar o medo de você. E te fazer a pessoa mais corajosa do mundo. Porque ele vai estar com você o tempo todo. Não é que ele vai te tirar o medo, não. Mas ele vai te dar a coragem que você precisa para que o medo ele não te paralise nunca mais.